A gente vai ter uma base hoje na conversa um pouco voltada no que a gente acredita e as nossas ideias e o que a gente acha correto, os conceitos de management. É uma dúvida que, para quem já está no mercado muito inserido, ela é clara, mas para certas pessoas ou que não tem tanta contato, isso se torna uma certa dúvida. Enfim, a gente está aqui para hoje, como foco central dessa conversa, tirar um pouco dessas questões. O management, na verdade, surgiu há pouco tempo, entre aspas, né, vamos colocar assim, no Brasil e vem ficando cada vez mais forte nos últimos anos. Eu lembro que quando eu comecei em 2015 não era tão forte e foi uma necessidade que eu vi, na verdade, com os artistas que eu trabalhava na época, onde focavam-se muito em shows, né, que até hoje é o foco, na verdade, de grandes agências, mas que em outros sentidos que pudessem fazer com que os shows aumentassem, estavam faltando, sabe? Lacunas que não estavam sendo preenchidas. E eu acho que essa necessidade do management, ela também acompanha o crescimento do mercado. A gente teve um cenário em que a música eletrônica ela era de fato um nicho com um mercado não tão grande, em que o foco total desse mercado era realizar maior datas possíveis. E aí a gente hoje vê um crescimento muito grande desse mercado e, obviamente, essa necessidade é muito maior. Porque antes, o cara tinha só uma música hitada lá e ele ia conseguir tocar. Hoje não, hoje o jogo já é diferente. E esse jogo diferente aumentou essa necessidade do manager. Dentro da pandemia, principalmente, a gente viu a necessidade de um artista ter um manager. A questão emocional também foi muito presente, vamos colocar assim, um manager com um artista para poder direcionar e fazer com que ele pudesse enxergar o futuro que lhe esperava, né? Tanto é que surgiu artistas dentro da pandemia. Exato. E o manager também, falando na pandemia, o manager foi a esponja ali, né? O cara que segurou as emoções dos artistas, em que estava em volta, tentando passar um cenário próspero no futuro e muito incerto, mas mesmo assim, tipo, focado, tentando realizar todos os trabalhos. E eu, particularmente, para mim, foi um momento em que eu pude aperfeiçoar áreas em que eu não teria tempo se eu tivesse totalmente focado no show business. Sim. Sabe? Tipo, era um loop, na verdade. Porque é um loop que a gente vive hoje Tanto é que quando voltou os eventos, a gente meio que não Exato. parou. É óbvio que o hábito de aprender ele é contínuo. Mas esse foco tão grande, igual a gente tinha na pandemia, de explorar outras áreas e aprender outros assuntos, ele não perpetuou da mesma maneira como ele era anteriormente. Exatamente. E também dentro da pandemia a gente, como tu falou, a gente estudava muito, né? E foi uma coisa que a gente fez bastante dentro da pandemia. E foi uma conversa que a gente teve de se preparar para pós-pandemia. Então, no primeiro mês que entrou a pandemia, a gente já falava, né, que, cara, agora é o momento da gente voltar ainda mais forte. Pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando voltar, vamos estar preparados. E foi o que aconteceu e está acontecendo, na verdade. Verdade. Hoje, os nossos artistas têm um grande destaque nacional com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e a gente tem que reconhecer que foi dentro da pandemia que a gente conseguiu entender melhor essa gestão, a gente conseguiu maximizar o que a gente tinha, que não era muito,
porque ainda a gente vinha numa crescente, ainda mais tu, que começou em 2019, 2020, veio a pandemia. Eu tive o começo, meu primeiro artista foi o Slow Motion, eu trabalhei 1 ano e meio antes da pandemia. Nós já tínhamos a data da Slowdown marcada com um mês e meio de antecedência, 4 de abril, se eu não me engano. E a pandemia ela aconteceu no dia 15 de março, quando nós estávamos em São Paulo. Até teve mais outra situação, também a gente estava junto em São Paulo? Sim. E aí caiu os eventos do Curti também, os eventos que era com o Von Stroke, da The Bird, então foi o caos. Era meu começo. E falou, baixa a bola aí, segura, vamos. Exatamente. Espera mais um pouco. Não, e foi uma loucura, cara, dentro da pandemia. E antes disso, como eu tava falando, quando eu comecei em 2015, que eu comecei na área de booking, e é uma coisa muito forte em mim ainda, eu tento tirar isso de mim, mas é mais forte do que eu. Mas em 2015, quando eu comecei a vender de fato os artistas que eu comecei a trabalhar lá, que era o Victor Low, o Hunter, Macaulay, o Doug Green, cara, tinha vários artistas na época, o próprio Zerk também, que a gente descobriu naquela época, e eu comecei a perceber que quando a gente tem uma visão um pouco mais macro do negócio, do que é o artista, a gente consegue perceber pontos que faltam para que aquela venda se concretize. E isso eu aprendi a ter vendendo celular na TIM. Eu comecei a perceber que tal celular faltava um elemento, algo que chamasse a atenção do cliente, e ele optava por algo mais caro, vamos colocar assim entre aspas, que tinha um elemento a mais. E aí eu comecei a trazer isso para os artistas, os elementos que faltavam. Exato. Então, onde que tem que começar o trabalho? O trabalho não tem que começar pela agência de booking, pelos Tem que ser na criação desses elementos. Tem que ser no início, tem que ser na raiz, tem que ser na essência, no desenvolvimento do produto, entendeu? Se a gente pudesse talvez resumir o trabalho do manager, é isso, tornar a venda fácil, sem que precise ter uma, digamos, insistência ou uma forçação de barra, vamos dizer assim, exatamente. Sabe? Claro que depois que na área da gestão a gente acaba tendo uma relevância, né, uma credibilidade, e isso também possibilita abrir muitas portas. Mas falando de artista, quando é feito um trabalho por trás que consegue sempre fazer com que ele cresça um degrau a cada dia que passa, é o que, na verdade, é a realização de um manager. Exato. A gente costuma dizer que, não só a gente, eu acho que todo manager usa muito o conceito do 360, né? Basicamente é isso, esse 360 é você olhar todos os pontos. Eu, particularmente, como eu procuro fazer, eu enxergo o manager com foco de atuação em determinadas áreas, parte fonográfica, show business, marketing, social media, enfim, todas essas amplitudes, e eu entendo quais áreas eu me dou melhor e eu tenho o meu perfil se enquadra de uma maneira mais adaptável, e as áreas em que eu não tenho não é tanto do meu perfil ou não é o meu foco de atuação, eu procuro trazer pessoas ou buscar parcerias que me possibilitem completar essa roda do 360. Eu acho que esse é o grande olhar, sabe? Eu acho que o manager que tem uma só função muito boa dessa roda, ele não é um manager de fato. Eu acho que é ter todo esse olhar, sabe? Não adianta você só vender, não adianta você ser só um social media. Se você só vender, você é um personal booker. Exato, e se você é um social media, você não é um manager. Eu faço a foto, eu que faço a gestão do Instagram, tá, mas e quem que faz os lançamentos dele? Como que tá a imprensa dele? Como que tá as estratégias de vendas, estratégias comerciais?
é muito amplo, sabe? E também o manager também precisa ter um olhar muito frio assim e reconhecer que ele não vai ser nota 10 em todos os pontos. Mas, tipo assim, quando você tem uma empresa de qualquer segmento, você precisa de pessoas que supra isso e que complete essa roda. É uma cadeia, na verdade. Né? É uma cadeia. O artista alimenta uma cadeia. Esse artista, o que ele faz? Ele tem vários pontos na carreira dele que tem que ser supridos. E uma pessoa só não tem como suprir. Exato. E aí ele tem um manager. Isso também pode ser uma falha dos managers atuais de tipo achar que ele vai ser nota 10 em tudo, cara, que não tem como, sabe? Eu particularmente, o meu foco é o music business, tipo, é a minha frente de atuação em que eu procuro ter a minha melhor nota e as outras áreas eu vou aperfeiçoando sempre, tipo, aí eu olho, essa área aqui é o segundo passo que eu quero conquistar e eu vou atrás disso. E as outras partes eu procuro ter outras parcerias para estar trabalhando. A minha frente sempre foi show business, né? Total show business, performance, aumentar minha cartela de clientes, até que surgiu um ponto onde vai abrindo as portas de possibilidades, onde você começa a falar com grandes marcas, onde você consegue contratar profissionais para suprir trabalhos como foto, vídeo, imprensa, contabilidade, jurídico, enfim, infinitas áreas, financeiro. E aí tu consegue ver que essa cadeia ela só aumenta, na verdade. Exato. E tipo, tendo ela não para de crescer. E tendo um olhar voltado para o mercado, a gente vê as agências de bookings totalmente voltadas para o faturamento com o show business e a gente vê o mercado de música eletrônica com potencial daquilo que você falou, de relacionamento com marcas e outras possibilidades de faturamentos, negócios com mesh. E aí que entra o papel do manager. Eu acho que esse é o segundo passo que a gente deve buscar agora para um novo cenário, sabe? Não ter uma visão só... A parte do mesh é muito interessante porque tu coloca o teu artista em um outro ramo, em um outro nicho e tu começa a tornar ele, tu tira ele de uma bolha de sou artista. Exato. E coloca ele fura essa bolha e coloca ele no lado do empreendedorismo. Exato. E também... Começa a trazer ele... Exato. Como posso falar? Começa a nascer um empreendedor, um empresário, coisa que o próprio artista jamais sonharia ser. E esse é um papel do manager também, estimular esse crescimento do artista. E eu acho que o manager também tem esse papel de dar essas respostas que a gente procura hoje. Como que a gente da música eletrônica vamos nos conectar com outros públicos fora do nosso nicho, sabe? As respostas precisam ser dadas pelos managers, que é o quê? Conexão com marcas, buscar parcerias com outros artistas de outros segmentos que façam sentido com a cultura. Eu acho que isso também é primordial, não tipo... replicar trabalhos de outros segmentos, desrespeitando aquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita. Eu acho que também isso é um ponto-chave. A visão do artista desde o início ela tem que ser respeitada junto com o seu manager. Exato. O manager ele é sócio do sonho dele. Exato. O manager é sócio do sonho do artista. Exato. Porque tem muito, hoje em dia, principalmente, eu vejo muitos managers achando que ao colocar dinheiro, ele é um manager. Acaba que ele não se auto-enganando, porque ele sabe exatamente o que está fazendo, mas ele consegue fazer com que o artista... Cria uma ilusão, né? Tenha uma ilusão sobre ele. Sobre o trabalho de management, na verdade. Não sobre ele em si, mas sobre o management. Ele acha que o manager tem que chegar com dinheiro, que o manager tem que investir, e na verdade isso é um perfil de investidor e não de manager. E complementando esse ponto, tipo, eu acho que o manager ele
tem que estar 100% alinhado com a visão do artista, sabe? Não adianta você, como manager, querer, tem um olhar mais empresarial, sabe aquilo que vai funcionar mais no mercado, mas de repente o teu artista, ele tá buscando algo diferente daquilo que você quer. Então, tipo, tu precisa estar muito... vai do diálogo. Vai do artista também. Chegar no manager e falar, cara, eu tô pensando isso, eu quero fazer isso daqui pra frente. E ele tem que fazer exatamente isso, sem mudar a visão dele lá pra frente. Também não acho que é errado o manager passar essa visão mais comercial e mercadológica, porque também, às vezes, o artista não tem esse olhar e ele precisa que a gente passe isso. Mas é sempre necessário que as ações elas estejam alinhadas, sabe? Não, a visão artística com a visão empresarial. Isso. Porque o artístico, na verdade, quando ele é bem estruturado, ele é vendável. Nenhuma arte ela é feita 100% voltada simplesmente criação. Exato. Porque senão... Tu vai desenvolver algo e tu vai ter que mostrar para alguém. Porque de uma forma senão o manager fica aqui apresentando o artista dele para o mercado de uma forma, vendendo ele de uma forma que não está alinhado com aquilo que o artista, que é o cara principal do negócio, não é o que ele quer, sabe? E isso, tipo, fica sem rumo, sabe? Não, a carreira do artista começa a ficar desorganizada. Tu tá fazendo uma coisa, o artista quer outra... Só que falta o diálogo, né? Exato. Claro que, às vezes, managers se acomodam, não identificam, até porque manager senta todos os dias atrás de uma mesa em busca de crescimento do artista, focado em algumas lacunas que precisam ser preenchidas. E ele está tão fissurado naquilo de resolver aqueles problemas, de trazer oportunidades, que ele não consegue enxergar pontos. E aí vem o artista, o lado do artista e mostrar esses pontos que está faltando. E o manager trazer as soluções. Exato. Eu tenho um perfil de atuar com artistas mais novos e eu tento sempre fazer aquilo que você citou, trazer esse lado empresarial para o artista também, porque tentar fazer essa conexão, sabe? Eu ter um olhar para a arte dele, eu saber quais são as diferenças dele, o que ele consome, aquilo, de onde vem o que ele cria. E ele entender aonde eu quero chegar e qual é a minha visão referente ao mercado, sabe? Sim. Se vocês conseguirem alinhar isso, é um cenário perfeito. Por isso que eu procuro sempre, com os artistas mais novos, ter sempre esse olhar, sabe? E uma coisa que eu sempre falo e sempre jogo em pauta cara, a gente está num negócio que ele é business na veia, ele é negócio 100%, durante todo o dia a gente está fazendo negócio. Ela tem a parte artística? Hoje, inclusive, fiquei a tarde toda, na verdade, com o Victor Lô numa reunião, vendo a coleção de roupa dele. Dia inteiro não, a tarde inteira. Estratégia, vendo aviamentos e vendo corte de tecido. Então, assim, o empresário tem que estar também nessas áreas que estão sendo ampliadas, né, que estão sendo exploradas. E é um ponto que tem que identificar um momento de fazer. Tem que identificar um momento de fazer. Um momento financeiro, um momento de estratégia. O momento pessoal dele também. Pessoal dele, a questão de equipe para suprir aquela demanda. Exato. Tu tem que entender isso. É tanta coisa envolvida que quando tu começa um negócio, é igual começar um projeto. Tu começa de baixo e vai crescendo. Só que quando tu começou o teu projeto, tu começou no momento da tua vida que tu achou propício para aquilo. Exato. E um novo negócio é a mesma coisa. Tu tem que começar no momento propício. Se o teu foco é fazer o teu projeto crescer primeiro, antes de tu ingressar numa nova área, por que tu vai atrelar objetivos? Porque você sempre tem que ter um objetivo e não objetivos. Claro, você pode criar metas. Tipo, passo a passo, né? Passo a passo.
São metas que você quer atingir, mas o objetivo daqui 3, 2, 5 anos... E também para não deixar o artista confuso também, sabe? Às vezes talvez possa até ter uma estrutura para servir o cara, mas aí, tipo assim, o foco agora é evento, é estratégia na Europa, estratégia internacional, mexe, sabe? Tem que saber o momento certo em que ele vai estar preparado para cada coisa. Cara, e isso tudo rege na questão de gestão, né? E não adianta. O artista que tem o manager tem tudo, cara. É um braço direito que, sinceramente, quando é bem feito, dura muito. E uma coisa, tipo assim, eu tenho muito contato com artistas novos que, tipo assim, iniciaram a carreira na pandemia. E o que eu sinto dessa molecada é um desejo, cara, eu preciso ter um manager, eu preciso ter uma agência. E, tipo, se eu pudesse dar um conselho para esse pessoal, não sejam afoitos. Eu acho que é melhor você estar disponível para o mercado do que mal relacionado, sabe? É melhor que você seja uma opção e se prepare enquanto isso, do que estar mal relacionado e com portas fechadas, sabe? A gente já deixou de pegar artista por causa de... Sabe, porque o cara tá ali numa situação que ele, o computador dele, ele tá vendo o amigo dele lá, que já lançou na mesma gravadora dele, tá tocando. Cara, se é o teu momento, se você é bom, velho, fica na tua, vai chegar alguém e vai querer trabalhar contigo, mano. Não tem erro. A música chega, cara. A música chega sem falha. Então, a música eletrônica ela tem um ponto muito positivo em relação a outros gêneros, que ela não tem barreira. Em relação a sertanejo, a funk, a rap, tipo, pensando como exportação, não tem barreira. A música eletrônica ela consegue tocar o brasileiro, ele consegue tocar nos Estados Unidos, ele consegue tocar na Europa, na Oceania. O cara do sertanejo não. Para públicos estrangeiros. Exato. De outros segmentos já não. Recentemente eu fiz um deal da música Tempo do Zerk com o Lil para um mercado só da China. Eles compraram uma parte da música e foi um deal muito bom, inclusive veio num momento muito bom. Só que é só pro território da China. Porque é música eletrônica. Fala com qualquer público. Exato. Então a música chega. A música chegou lá. Tava batendo 1 milhão de streams por dia. E voltando ali no que eu tava falando, acho que o artista é uma coisa que a gente compartilha, a gente fala em comum. O artista, antes de querer ter o manager, ele precisa ser o próprio manager da carreira dele, sabe? É o que a gente fala no curso que a gente... É o que tá abordando no curso, cara. Tipo... Entender, né, as áreas que ele precisa. O manager, se ele olha um artista que ele já realiza um trabalho por conta e o cara já faz um trabalho muito bom, ele vai ter um outro olhar. Porque ao invés de estar gastando energia para preparar o cara, ensinar e ajustar aqueles pontos, o cara já está pronto por ele próprio, sabe? E também essa lição de o artista ser o próprio manager, eu acho que ela deve perpetuar por toda a carreira. Acho que o artista nunca tem que depositar a confiança total no manager, sabe? Porque, tipo, cara, o sonho, é o que eu costumo dizer para os meus artistas, eu sou uma peça do sonho de vocês. Eu sonho junto com vocês, eu faço parte disso. Mas, mano, o sonho é teu, velho. Não tem, Você sonha, a gente realiza, né? Eu tô aqui junto contigo, mas esse sonho, ele partiu de você. As ideias, elas partem de você. Então, o meu manager, eu não vou pra frente por culpa da minha agência, eu não vou pra frente por culpa do meu manager. Mano... Tu vai puxar o histórico lá desde onde tá vindo os problemas. O foco vai ser sempre o artista, mano. Se o artista não aconteceu isso, não... É o artista, mano. Acho que esse olhar, ele tem que ser sempre posto em prática e os artistas não podem ter esse... Como eu vou dizer isso? Um comodismo, sabe? Em tipo, a resposta disso aqui é tua. Não, mano.
o sonho é teu, a parada é tua, tá ligado? A gente tem que trazer as oportunidades, sim. Manager tem que trazer oportunidades, tem que trazer possibilidades, tem que sonhar junto também, do tipo, cara, olha só o que eu imaginei, o que eu pensei, compartilhar. Mas sempre a palavra final vai ser do artista. Exato. E se ele não estiver sonhando, se os sonhos não estiverem alinhados, se o diálogo não estiver em dia, o que tu passar para ele não vai gostar, o que ele passar para ti tu não vai gostar, porque as visões estão diferentes. E a relação manager-artista, ela pode ter um prazo que seja o prazo contratual ou o prazo de determinado momento de carreira do artista, mas o artista ele vai perpetuar do momento em que ele criou o projeto dele até o final da carreira dele, que isso vai ser... Hoje a gente olha para o nosso cenário de música eletrônica, a gente tem sim alguns artistas com mais de 10, 15 anos de carreira, mas se a gente olhar a grande maioria é entre 5 a 10. Grande maioria dos headliners hoje tem 5 a 10 anos de carreira. Poucos que passam... Exato. Então isso nos dá uma visão de que tipo, vai passar manager, vai passar booker, vai passar social media, vai ter 1000 pessoas que já trabalharam com você. E se você não souber direcionar para onde você quer ir, a parada vai estar sempre na mão do teu manager, do teu empresário. Por isso que a gente vê sempre artistas... Isso é o que define bons artistas com personalidade, daqueles que tipo, só querem seguir a boiada. Tu viu o que eu tuitei esses dias de há quem nasce artista e há quem precisa ser lapidado? E eu comparei o talento de Messi com a técnica do Cristiano Ronaldo. É exatamente isso. Há quem nasce artista. Exato. E há quem precisa ser lapidado. Treinar, ter técnica, entender de fato. Porque o dom, o talento vem com alguns, outros precisam ser lapidados. Porém, algo que os dois têm em comum, Messi e Cristiano Ronaldo, é que os dois não pararam. E os dois dão resultado. Independente... Os dois foram para o mesmo caminho. Vão em busca de conquistar. E tipo... tudo. Mas o talento do Messi é muito superior ao do Cristiano Ronaldo. Concordo. Mas em relação a resultados? Exatamente. Aí, o Messi é melhor, o Cristiano Ronaldo é melhor. Só que, olha só, entrou numa comparação dos dois, mas um veio com talento, o outro veio com técnica. Ok. E por que dos artistas, quem tem talento não foca tanto quanto tem e ainda fala mal? Exato. Olha aquele cara, por que aquele cara tá tocando lá e eu não tô? Exato. Cara, não é só o talento. Ele é o Cristiano Ronaldo. Tipo, ele é quem nasceu com a tipo com assim, a o cliente não vai gastar milhares de reais para fazer um evento e vai colocar, não, eu vou contratar aquele fulaninho ali porque ele tem talento. Não vai fazer isso, mano. Não vai jogar dinheiro fora. Quem que vai fazer isso? Ninguém? Hoje, grande parte dos clientes, eles querem garantia de bilheteria. Tem alguns que, cara, apostam e tal, ok. Claro que não vai valorizar tanto quanto aquele que está vendendo o ticket. Mas ele vai apostar, só que o principal vai ser o cara que vai ter o resultado. Independente se ele tem talento ou se ele é um Cristiano Ronaldo ou Messi. Ele quer saber do cara que tem o resultado. Que está vendendo o ticket, exatamente. E quando o artista ele consegue entender isso, é onde ele dá o estralo e ele... Não, agora eu preciso organizar. Eu preciso o quê? Meu financeiro está desorganizado, vou organizar meu financeiro. Meu marketing não está legal, vou chamar um especialista, vou pagar aqui. Vou organizar meu marketing, ter novas ideias. Imprensa, como que funciona? A imprensa, muita gente acha que é só pagar a matéria. Para os portais de notícia é muito legal, cara. Para os portais de notícia eles ganham dinheiro. Fulano, não sei quem, lança bootleg e promete uma nova sonoridade. Mas é a estratégia do clipping. E os portais certos para poder soltar. E o momento certo. O momento certo. Não, se é review, se não é. Se sai no dia, se não sai. Qual é a estratégia? O momento certo do artista dar as caras também. Eu acho que isso é importante, sabe? Tipo, a gente vê algumas matérias ou alguns portais que tem uma abordagem ali que, cara, às vezes não é interessante pro público, mano. E talvez era o momento do cara parar, segurar, investir esse dinheiro em outras coisas, em
Uma dessas coisas é fazer, por exemplo, a música girar. Como que eu posso fazer uma música girar? Bom, tem ali a estratégia de DJ Promo. Tu paga uma plataforma, que ao invés de tu pagar a imprensa, paga uma plataforma. Exato. E distribui para os caras que tu quer que toque. E aí, com o suporte, você chega na imprensa e chega com um negócio consistente, né? Como que eu comecei a vender Victor Ru em 2015? A música A música Back dele, sendo tocada pelo Amnésia Dance, aqui no Fortinho. Tinha só um vídeo do Amnésia Dance tocando. Só. O Victor nunca tinha tocado profissionalmente. E comecei a utilizar, porque era suporte. Porra, olha essa música. Por que não compensa um cliente, por exemplo, ao invés de pagar, na época custava caro o cachê do Amnésia Dance, por que eu não posso trazer o cara que é dono dessa música? E aí entra o que a gente falou no curso do seguinte, da venda ativa e passiva. Que na época, quando eu fazia somente o booking, foi onde eu consegui entender a venda ativa e passiva. Que é, tu identifica o que o cliente quer, e aí tu gera uma necessidade. É onde entra a venda ativa e não a passiva que recebe, né? Onde o cliente chega com a necessidade e tu só recebe aquilo. Isso é bom pra gente chegar num tópico que é muito importante. Eu acho que é uma dúvida, grande maioria, assim, pessoas que têm dúvida sobre o papel do manager. O manager vende? Sim, vende. Vende muito. Vende. Eu procuro ter bom? Não. É bom vender muito? Não. Porque, cara, te tira muito o foco. Tempo. Mas se faz necessário. Tipo, eu procuro ter uma relação com os meus artistas e absorver isso pra mim, de que eu sou 100% responsável por todas as ações, sabe? Então, se não estiver vendendo, se a agência não está realizando um trabalho legal, eu vou parar o meu tempo, o meu foco e vou fazer isso acontecer, sabe? Só que isso também é um olhar de cada artista, é um olhar de momento, entendendo o papel de cada um. Mas, respondendo a pergunta central, o manager vende? Vende. Qual a diferença da venda do booker e do manager? A diferença da venda do booker é que o cara está 100% concentrado para realizar isso, a venda. O manager ele já tem que ter um olhar mais estratégico. Então, geralmente, as vendas mais estratégicas, elas podem partir do manager. Eu quero estar nesse evento, eu quero tocar com esse artista, eu quero estar nesse line. É onde entra até uma coisa que até dentro da Next aconteceu já esse tipo de conversa entre os artistas comigo, do seguinte: Douglas, eu quero tocar onde vieram as oportunidades. Claro, consideram também os lugares bons, né, propícios, mas que não tem uma rigorosidade tão grande, sabe, né? Tem alguns artistas que não são tão criteriosos. Por outro lado, tem artista que já é mais criterioso, prefere não tocar muito, tocar pouco, não fazer uma agenda de 10, 12 datas, fazer uma agenda de 5, 6, mas tocar em lugares legais, que são headlines, por exemplo. Com isso a gente consegue valorizar mais o cachê, são estratégias, né? Então isso vai o quê? Faz com que o manager possa identificar a necessidade de cada artista individualmente para aquele momento, e você chegar também e falar para o artista que quer tocar em todo lugar, falar, cara, não, é o momento da gente dar uma brecada, a gente dar uma diminuída, aumentar o seu cachê, valorizar mais o seu passe, e para o outro que está tocando menos, falar, cara, então, estou sentindo uma baixa procura no teu nome devido a tocar em poucos shows, vamos diminuir um pouco o cachê, porém aumentar o número de datas, fazer tu girar mais, depois a gente volta nessa estratégia que tu está querendo. Então, o manager serve para isso. E ter esse olhar de entender o momento e não ser ser sempre aquele olhar positivo, sabe? Sim. Meu artista é o mais, meu artista é o cara. Você tem que ser o fã número 1 dele? Tem. Exato. Só que o fã e o primeiro crítico também. Mas o fã também critica. Exato. Então, se a gente é o fã número 1, é o que eu sempre falo, cara, a gente tem que ser o fã número 1. A gente tem que defender ele pra tudo. Não pode estar errado, se está certo.
no público, pra todo mundo você defende ele, por trás você puxa a orelha. E uma lição assim, ó, nunca deprecie o seu artista na frente de outras pessoas. Nunca, sabe? Tudo aquilo que você tem para falar para alguém, fale para o seu artista, para ele, converse, dialogue isso com ele, mas nunca deprecie ele. E artista para manager também. Nunca deprecie ele, cara. Isso eu acho que também não só vale para os artistas, como também nas suas relações. É muito feio e antiético você depreciar alguém que te estende a mão ou alguém que é seu parceiro, sabe? Se tem queixas, resolve, mas não deprecie, sabe? Exatamente. É muito bom isso aí, porque são valores éticos, na verdade, né? E entra muito na questão de entender a parceria, de saber quem está contigo e quem não está, nos piores momentos. Porque quem está nos piores momentos quer estar nos melhores momentos. Porque se não está, se a pessoa deixa você de lado nos piores momentos, significa que nos melhores ele só vai estar por interesse. Porque nos piores ele te deixou a Deus dará. O manager que faz isso, cara, pra mim é pseudo-manager, sabe? Pessoas que se apropriam de alguma posição, de uma posição para conseguir... para que possam ter um ganho a mais, sabe? Exatamente. Usam às vezes do artista e o artista nem sabe para poderes próprios. E esse é verdade. Tipo, usa o artista como uma peça da ferramenta para escalar a sua carreira. Às vezes o cara... Managers, não façam isso. Usar o seu artista para escalar a própria carreira. Ou melhor, não sejam managers. Não sejam managers. Entrega currículo vitae. Vai entregar currículo. Faz outro negócio ou foca naquilo que você já faz, sabe? Tipo, eu faço evento. Então fica só fazendo evento, mano. Não se mete... Produz evento. É muito bom produzir evento? Produz evento. Isso, fica ali. Não... Fica ali. Mas mano, tipo... Isso é muito bom em lançar músicas. E aí o artista se vê no... Lança música. E tipo, às vezes o artista também... O cara, tá lá no estúdio dele e tal, iludido. Aquele evento daquela região é o foco dele. Aí o cara chega, eu vou ser o teu manager, pá. Aí o cara vai e toca ali. E depois? Não, eu vou colocar ele lá e eu vou conquistar a confiança dele. E aí some. Deu. E depois cumpriu a... Não, aí é loucura, Não pode ser um jogo de captação. Essa é a parada. Tipo, não pode ser um jogo de captação. Essa coisa assim, você é meu. Não é assim, tá ligado? Vamos juntos e eu vou trabalhar contigo. Vou dispor do meu tempo, que é o bem mais precioso de qualquer um. Hoje a gente acorda o quê? Eu acordo 7 horas da manhã, cara. São 10h30 da noite. Também, 8 horas até agora e 24 horas por dia voltados para isso. Aí olha pro WhatsApp, resolve isso, resolve aquilo. E-mail a gente tem que zerar, porque se deixar já era. Marketing. E aí a cobrança das agências, a cobrança do próprio artista, que tem que ter e tem que ser muito forte. Eu bato isso na tecla, eu acho que o artista ele tem que ser o cara que tá sempre cobrando o manager, tá ligado? Tipo, não pode deixar... É o que eu falo também com os artistas, cara. Pô, não pede desculpa não, mano. Cobra. Bora, Porque às vezes eu tô aqui, tipo assim, eu tô num dia ruim. Posso estar num dia ruim também. Claro. Bloqueio criativo, que eu não consigo mais pensar em ideias e tal, e preciso de um, sabe? Sim. Pô, todo mundo precisa. E o artista quando faz isso é muito bom. Fala, exato. Nossa, cara, verdade, ele tá aqui pedindo, tem que fazer isso, já, sabe? Já desencadeia várias coisas. O artista cobrar é muito importante. E deixa a lição assim pra todos, sabe? Se o teu manager é aquele cara que faz uma reunião contigo no mês, mano, tem algo errado. Se ele não te procura... Todo dia, se não tem contato com ele todo dia, ele não tá sendo um papel de manager, eu acho. Não, esses dias eu tive que desligar um artista porque eu me senti muito mal em não ter tempo pra comunicar, nem pra ter um diálogo. Mas você, tipo, entendeu isso, fez a atitude correta. Do que
Poderia, o que uma pessoa de má índole ou que tivesse focado apenas na grana faria? Deixaria o cara cozinhando e recebendo dinheiro. Até o momento em que ele fosse estourar uma música. Aí você ia reter atenção pra ele, sabe? Nossa, aí agora esse cara explodiu. Cara, vou cuidar de você. Vem, você é um best of the world. Tipo, fica aqui embaixo da minha asa e no momento certo eu vou te dar atenção. Não é assim, sabe? Tipo, tem que ser um negócio que você tá construindo, você vai fazer parte do crescimento. Se ele explodir é porque você participou, sabe? Exato. É isso. O pior e no melhor momento, cara, tu tem que identificar quem esteve contigo. É o ponto... Mas tá, vamos lá, mudando de assunto. Por que tu começou a querer trabalhar de manager? Voltando no tempo. Eu trabalhei durante 6 a 7 anos em uma indústria de vestuário. Eu tenho minha formação em logística, sou formado, acho que talvez um dos poucos que trabalham no mercado que é formado em bacharel em logística. E eu tinha uma atuação voltada mais para uma área mais analítica, assim, era mais uma espécie mais de analista de dados, mais a parte de gestão e tal. E chegou um período que eu, cara, cansei, sabe, que tava, tipo, não tava de bem comigo e quis buscar outras coisas. E uma das minhas ideias quando eu saí sem pretensão, mas eu tinha uma ideia de fazer uma marca de roupas. E aí quando eu comecei a fazer essa marca de roupas, toda aquela parte de branding, saber o que você vai fazer e tal, eu fui me conectando com música eletrônica. Vou fazer algo voltado para música eletrônica. E fazendo todo o estudo de perfil e do público e tal, eu falei, cara, quer saber? Qual é o segredo de qualquer negócio? É você entender o público. Eu vou fazer uma peça de roupa. Você tem que entender o seu público. A Coca-Cola, o Big Brother, ou a Nestlé, eles entendem o perfil do público deles. E aí quando eu estava montando essa estratégia toda, eu vi o seguinte, caramba, eu entendo esse público aqui. Eu mesmo sem ter uma atuação, eu frequento desde os meus 16, quando eu não podia ainda. Mas meu primeiro rolê foi Sasha, eu já vi showcase da Dynamic, eu já vi Art Department de Jamie Jones na mesma noite, eu vi muita coisa. Vi também... Tem uma bagagem, né? Tive essa bagagem e eu sabia. Na verdade, eu sabia o perfil de tal, tem aquele tipo de galera ali, tem esse daqui. E aí eu entendi, eu acho que eu tô deslocado e a minha área é essa. Uhum. E tendo um contato maior com o Slow, eu fui também entendendo um pouco da parte do backstage. Eu comecei primeiro colando com ele, sem pretensão, não tinha pretensão de trabalhar, só ia para ir no rolê e fui entendendo como é que era. Até que eu vi ele cometendo alguns erros, que eu falei, cara, isso é parte administrativa em que eu tenho formação para isso e se eu entrar nesse negócio com um olhar profissional e com um olhar de gestão, que foi toda essa bagagem que eu tive, eu falei, cara, eu acho que é o cenário perfeito. É algo que eu me identifico muito, muito mesmo, assim, posso dizer que hoje, Se sente realizado? Se sinto realizado. Não, acredito que ainda não cheguei nos resultados em que eu acredito que vou chegar. Quando que tu sentiu que estava realizado? Teve esse ponto? Foi, eu acho que sempre é comum a todos, mas é quando você recebe o primeiro salário, o primeiro pagamento. E eu acho que também a Slowdown foi um marco assim, na minha vida. Sabe quando eu me senti realizado? Final, eu lembro até hoje, foi dia 30 de outubro de 2016, quando eu pedi demissão da Vivo, que eu já estava na Vivo na época, porque já estava consumindo muito. 15 dias antes, olha só que loucura. 15 dias antes, em 2016, eu tinha começado em 2015, março de 2015. Então eu já estava chegando no final de 2016, eu estava trabalhando para os outros ainda.
empresa em empresa, não aguentava, porque aí eu queria fazer aquele meu outro negócio, fazer funcionar. E aí até que eu cheguei na Vivo, isso depois de entregar 35 currículos. Em 2015, entreguei 35 currículos, final de novembro até metade de dezembro. 35 currículos. E o último currículo, que eu deixei de propósito como último currículo, foi numa empresa de telemarketing, tu sabe qual é? Sei. E eu deixei de propósito porque eu não queria trabalhar, eu não queria. Eu já sabia. A última opção, né? Eu não queria trabalhar lá. Só que eu precisava pagar os meus custos, né? Eu não tinha como ficar sem pagar gasolina para poder, sei lá, ir fazer uma reunião e ver um show de um artista meu que eu vendia muito para cá, né, na época. E aí me chamou essa empresa do último currículo que eu entreguei. Os 34 anteriores não me queriam, a 35ª me chamou. E só que nesse meio tempo eu orei muito, né? Eu orei muito a Deus, pedi que me desse um emprego que eu sempre sonhava e que eu gostava, que na época era e talvez ainda seja uma forte frente minha, que é venda, né? E aí eu entreguei, fui chamado lá e tal, comecei a trabalhar. Até que 15 dias depois, a minha mãe foi na loja da Vivo. Olha só, eu nem tinha entregado currículo na Vivo. Minha mãe simplesmente falou o meu nome lá. E o dono da Vivo naquela época foi um cliente meu na TIM. Fui muito bem atendido por mim. Ele lembrou. Ele lembrou do loirinho verde que trabalhava na TIM. E aí ele falou, não, chama ele lá e eu vou ver. 20 dias depois eu já estava na Vivo. Olha que loucura. Deus fez eu passar por onde eu não queria, que era telemarketing, por 20 dias. E fui trabalhar na Vivo. Cara, foi um dos melhores empregos que eu consegui. Eu ganhava R$1.000 só, não ganhava comissão nem nada, mas porque eu queria trabalhar lá, que era onde eu gostava de vender. E lá eu tinha uma flexibilidade muito grande para poder viajar com o Victor na época, que já estava tocando no Rio de Janeiro, estava tocando em outros eventos. E só que eu tinha ainda esse tempo hábil para poder trabalhar o dia inteiro. Até que chegou em outubro, cara, era metade do expediente eu fazendo reunião, tipo de 15 minutos, 20 minutos no telefone. Foi com o Henrique ainda, o Henrique do Matahari. Sim. 15, 20, 30 minutos falando com o cara. No meio do trabalho. No meio do trabalho, batendo data. 2 datas, uma era com o Victor Loy Alok e outra era Victor Loy Amnésia Dance. 2 datas quentes. Sentei na cadeira de novo e pensei, cara, não dá pra eu ficar aqui mais. Não vou entregar o que o meu patrão tá querendo. E aí eu pedi demissão. E aí hoje eu me senti realizado. Cheguei na minha mãe e falei. E comigo foi muito de tipo... Sabe o que é você... Eu acho que talvez isso é um sonho e a busca de todos. Transformar um hobby em trabalho. Basicamente foi isso que aconteceu comigo. A música eletrônica... Só que, tipo assim, eu não era apenas um hobby, né? Eu era muito, muito fissurado, sabe? Tipo... Era aquele último sobra do salário, ia tocar Art Department. Cara, vou lá, eu tenho que ver, sabe? Eu era desse... Nossa, eu me programava... Eu sou totalmente o contrário, cara. Eu me programava 3 meses antes, assim, cara, preciso ver, preciso ter essa experiência. Maluco, eu jogava Rabu, mano, nessa época. Eu jogava Rabu. Eu também sempre fui tinha esse lado bem nerd também. Jogava Rabu, Brasfoot. Eu lembro. ficava só em casa. Até hoje eu fico em casa, na verdade. Eu nunca gostei muito de sair pra evento. Eu sempre fui focado simplesmente, cara, e aí nas quando... lacunas que os artistas precisam, velho. É isso. E eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: preencher essas lacunas. O artista tá satisfeito, tá, tipo assim, com tudo organizado. Se ele querer sair, beleza, fera, pode ir. Eu me sinto realizado em fazer o que era pra fazer contigo. Exato. Por que isso? Eu entendi que eu não sou movido a dinheiro. Não sou movido a dinheiro. Sou movido a realizações. Sabe? Trabalhar com paixão, com coração. Eu fico triste, fico puto até. Se o artista querer sair e eu não conseguir entregar o que ele esperava de mim. Aí eu fico puto. Comigo. Exato.
Não com o artista. Não com ele, né? Porque se eu estou entregando aquilo que ele pede, aquilo que ele precisa, ele pode não sair. Mas se ele querer sair, por que ele quer sair? Pô, falta isso aqui, um fio de cabelo, cara, pra gente conseguir aquilo que a gente sempre estava falando, aquilo que a gente sempre estava trabalhando para isso. A gente está trabalhando por 10 metas, por que na 9ª tu decidiu sair, cara? Falta uma pra gente conseguir. Por que decidiu sair? Por quê? O que aconteceu? Por que não viver os melhores momentos depois de passar pelos piores momentos? E aí é onde eu me sinto realizado, quando o artista quer sair, ok, tá pronto. Eu entrego, pronto, financeiro ok, cronograma de lançamento ok, estratégia de imprensa ok, tudo ok. Só voar, filho. Vai voar, vai matar asas. Agora, quando eu sinto que, cara, falta uma lacuna pra preencher, né? Eu sinto que tu tem esse olhar muito pro pessoal, né? Tipo, não só o artista, mas a pessoa, né? A pessoa. Querer... Tanto é que eu ofereço um psicólogo pros artistas até hoje, né? E é custo da empresa mesmo, pra mim. Eu acho que a minha grande motivação com a música eletrônica e o fato que eu disse que me sinto realizado em estar trabalhando com isso, é porque, tipo assim, eu acho que todo mundo procura deixar algum marco, algum legado, escrever alguma história. E a música eletrônica foi a maneira que eu encontrei de realizar isso, sabe? Porque é uma coisa que eu amo, eu sou muito conectado e todas as minhas ações, tanto com os artistas ou agora com o projeto que eu estou iniciando de gravadora, ele sempre vai ter esse olhar. Como que eu vou impactar positivamente para que as próximas gerações e as pessoas que estão agora enxerguem a música eletrônica, como que a gente vai tornar a música eletrônica, a house music, mais abrangente, como que a gente vai chegar em outros públicos. Eu acho que isso assim é o que me move. É o legado. É o legado. Tu busca deixar legado. É o que eu busco também, deixar legado, principalmente para managers. Porque, cara, no Brasil, o management, infelizmente, ele é muito... É um ramo que está sendo muito banalizado, na verdade. Até, às vezes, nós, como profissionais, por exemplo, a gente está aqui, a gente dedica 24 horas dos nossos dias, agora são 11 horas, nossas mulheres em casa, a gente está aqui gravando um podcast, com toda uma estrutura. Até nós, às vezes, somos, não vou dizer marginalizados, ou não tendo um olhar correto da profissão, sabe? Por conta disso, por conta de aventureiros, por conta de... E eu acho Às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito porque os outros estão fazendo pouco, estão tendo, não resultados melhores, mas eu digo que estão no conforto, coisa que eu particularmente, não me sinto no conforto. É legal, a gente está no ar-condicionado, a gente está numa estrutura do caramba aqui, mas o conforto que eu falo é de... Sabe, menos aquilo que a gente tá falando, que não chama o artista e tá recebendo. Às vezes é uma situação em que, cara, o artista ele é bom, mano. O cara é bom, ele vai funcionar, independente com quem esteja do lado dele. E aí tem o às vezes ele sozinho, às vezes ele faz tudo. Às vezes o manager atrapalha o cara. E aí às vezes tem ali o manager que tá colado no cara, sabe? Não vamos entrar em tantos detalhes, mas são pontos que a gente tem que observar. Tem manager que quer realizar os próprios sonhos através do artista. Exato. Coloca as decisões do negócio dele à frente da do artista. Não, vem pra cá, porque pra cá vai ser melhor. Muitas vezes é melhor pro manager, aí, não é melhor pro artista. Aí o manager coloca dinheiro, não, vem pra cá, vou te dar 200 mil reais. Ou nem isso, vou te dar um fone e 2 jogos de camiseta. E mais um ano de aluguel em São Paulo.
Como Não, mas ainda é muito ainda, eu acho que Advanced. tem artista que se vende por menos. Tem artista que se vende por menos. Tem artista que, pô, cara, é foda. Mas claro, né? Tem Até que é burro também, né? Cara, é porque tem falta de visão, cara. É falta de estar Conectado com outras. conectado, sabe? De ter um networking legal, um networking positivo. Tem um networking coerente para poder. E aí? Exato, Isso. perguntar e tal. Cara, isso é muito preocupante. Porque tem muitos artistas que estão sendo perdidos no meio do caminho por conta disso. Porque o que acontece? O artista entra por um caminho mais fácil, porque o caminho estreito é sempre mais difícil. Isso é ditado no ENA. A questão do caminho mais fácil é que tu encontra pessoas que estão no caminho mais fácil. Verdade. Esse é o maior problema. Verdade. Então, quando tu opta por tu vir nesse caminho, tu vai encontrar pessoas que são desonestas, pessoas traiçoeiras, pessoas que mentem, pessoas que não têm valores éticos. E é o cara que... E o teu networking vira isso. O teu networking vai ser aquilo, não adianta. E aí o que acontece? As pessoas que estão no caminho estreito mais difícil, enxergam essas pessoas que estão no caminho mais fácil, ou seja, surfar no hype do momento. Isso é o caminho mais fácil, cara. Pega o artista que já está encaminhando. Tu não é criador de tendência. Tu não é criador de... Tu não é um... Tu é um captador. Tu não cria. Tu capta. Tu simplesmente surfa na onda. E é o caminho mais fácil. E aí, nesse caminho mais fácil, o que rege? Mentes que não criam, mentes que não têm projetos. Aí entra aquele ponto que eu falei, acho que foi no meio do podcast, que entra a personalidade do artista. Porque o artista, quando ele tem personalidade, ele vai ter fase, ele vai ter adaptações, ele vai ter avanços durante a carreira, mas ele vai ser sempre fiel às ideias dele. Exato. E aquilo que ele escreveu. Por isso que a gente vê artistas com ciclos. Tipo, às vezes o cara tem 3 anos, ele tá ali com uma característica, daí ele troca de manager, ele já é outra coisa. Tipo, pô, cara, tu é um artista, Às vezes ele nem troca de manager, às vezes ele troca de som achando que aquele som é do momento. Vou produzir isso aqui, e, tipo, cara, isso aqui vai me dar um dinheiro por mais 2 anos. Aí 2 anos depois, muda de novo. O hype é Psy. Aí o cara que era do house, lá do tech house, aí já começa a progredir. De 125, 135 BPM. Isso eu tô dando, claro, um exemplo muito abrangente. E tipo, isso dá para entender a mudança de som. Isso falta um pouco também de artistas estudarem o meio em que eles estão inseridos, sabe? Porque eu digo por mim, eu vou falar os meus cenários. Eu vivi muito forte ali a crescente do Deep House, que até hoje é o som que eu mais ouço e mais gosto. Só que é um som que ficou no passado, ele teve o seu ciclo. E dito essa lição, hoje eu gostaria muito de ouvir o Deep House em eventos. Mas eu sei que isso não é o momento. Vai demorar até que isso se retorne com uma cara nova. Ou seja, são ciclos. Então, o artista não ter esse olhar e não entender, não estudar para trás o que aconteceu, achar que a cena é do ponto inicial dele para frente, tá errado, mano. Se tu não tiver esse olhar de estudar o passado, o que rolou antes, até parafraseando algo que eu vi do Dom Cezão, ele fala: cara, se tu gosta de futebol, tu sabe quem é o Romário, o Bebeto, tu sabe os caras que foi campeão em 94, sabe os caras que foi campeão em 2002. E daí da música eletrônica não. Tá ligado? Tipo, música eletrônica, às vezes ninguém sabe nem quem, sei lá, quem é Dr. Electrolove, não sabe quem é Format B. Eu tô falando underground. Quando eu comecei na cena, eu falei, cara, eu posso ainda ter que entender o backstage. Da minha vivência, do meu recente. Mas, por exemplo, tem pessoas que a gente trabalha junto, que tá 20 anos no mercado, 25 anos no mercado. Pô, eu tenho 25 anos, tu tem 26 anos.
Tem pessoas que têm... o que a gente tem de idade tem de carreira. De carreira. Então imagina o que não viveu no Brasil. Exato. Entendeu? Mas eu sei que o Rick Amaral, por exemplo, é uma puta lenda na música eletrônica. É um marco. Entendeu? Eu sei que o Universo Paralelo também canta. Tipo, a gente tem que entender as lendas que passaram por aqui. Giborato, tipo, quando o próprio Gabi. Quando eu comecei a me inserir e ter contato com os artistas nacionais, porque, tipo assim, eu tinha uma visão muito do que é mais o mercado europeu. Esse era um pouco mais o meu olhar. E aí eu comecei a ter contato com artistas nacionais que possuem outras diferenças, outra bagagem, que eu também acompanhei, mas não de uma maneira tão assídua. E aí eu comecei a ter contato e teve um caso específico que eu perguntei para um artista se ele conhecia o Hernan Cattaneo. E, cara, ele falou que não, tipo, pra mim, sério? sabe? Tipo assim, pra mim não... É uma coisa que... Como assim tu não conhece, tá ligado? Como assim tu não sabe? E eu acho que isso... Hoje, a pandemia fez muito isso com essa nova, vamos dizer, nova safra. Eles cresceram e aprenderam a produzir sem ter contato com a pista. Então a gente está vendo muitos bons produtores, mas é aquele cara que nunca pegou 8 horas de pistão e não sabe o que a galera quer, o que o público quer consumir. Óbvio que é natural também que isso vai aprimorando, vai acontecendo com o tempo. Mas isso aí tu tá falando de um artista que ele é focado também, porque assim, eu vejo que tem a parte do produtor musical, igual quando a gente falou de frentes, que a gente é muito forte, tem o artista que a frente dele é produção, cara. Que a frente dele não é o DJ. Exato. Aí onde falta o que tu tá falando, o estudo do que a pista quer. Exato. É isso. Que só a vivência vai trazer isso. Entendeu? Mas tem aqueles que começaram na pista, mas que na hora de levar pra dentro do estúdio, que não consegue. Não consegue. Entendeu? E o cara que encontra os dois é o cenário perfeito. É o cenário perfeito, é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Tu consegue externar o que tu produz aqui, o produtor que ele consegue externar o que tá aqui dentro pra pista, é o cara que consegue linkar tudo que há de bom na carreira de um DJ. Porque um DJ set é uma coisa. Agora, quando um produtor vira um DJ e consegue externar, mostrar e fazer com que o público entenda o que ele está produzindo aqui... Porque, tipo... É igual um professor, cara, quando faz a lição de casa e vai dar aula na sala de aula e os alunos conseguem entender, é a mesma coisa. Porque, tipo, produzir, vamos dizer, é onde inicia a magia, mas... particularmente, pra mim, tudo acontece na pista. A pista é o maior termômetro. É na pista que acontece tudo. Tanto na parte de você ter um feedback ali daquilo que você produziu, quanto você ter uma conexão com o público, sabe? Tipo, é ali que acontece. Vou me conectar com o público através de rede social. Às vezes chega lá na festa... Às vezes o cara tem aquela puta rede social ali e tal, chega no evento, putz, frouxo, miado, tá ligado? Sim. Em contrapartida, tem artistas que sustentam a carreira só pela realização que ele faz na pista. E eu, particularmente, é onde eu prefiro estar. Óbvio que os dois cenários são perfeitos, né? Quando o cara encontra... ele consegue se conectar com as pessoas através das redes sociais e ele tem uma sonoridade muito foda que ele se conecta na pista também. Cara, já deu acho que a hora. Vamos nessa. Acho que por hoje a gente tá legal. Eu acho que esse papo foi muito interessante. E sobre o curso, tu acha que uma nota de 0 a 10 pro primeiro módulo, tu acha que o quê? 11? O conteúdo que tá? Não, eu não vou pontuar as notas, tá muito bom, muito enriquecedor, mas a gente teve uma primeira experiência gravando o curso, o conteúdo tá incrível, foi uma super produção. A gente tá desde 2020. A gente fez no começo da pandemia,
como uma medida de tipo, caramba, precisamos ocupar a cabeça e precisamos de uma renda. E a gente mudou a estratégia. E aí a gente fez uma produção chatos, né? Imagina, 2 managers trabalhando em prol de um conteúdo próprio. A primeira vez dando a cara ali, pelo menos da minha parte. Eu também, a primeira vez que eu tiro assim, porque até uma coisa que muita gente fala que eu não apareço muito. E realmente eu não apareço, cara. Eu prefiro ficar no escritório, fazer o negócio acontecer, que o meu artista chega lá com uma puta de uma equipe, que os clientes tenham a confiança do que o Douglas fala vai acontecer, sem que eu esteja lá. É importante estar, é super importante, então eu vou nos eventos que eu preciso estreitar mais a relação. Mas, nesse quesito de dar as caras para ensinar, para dialogar diretamente com o público, não é a primeira vez. Vai ser no curso e foi onde a gente conseguiu transmitir a experiência. Essa ideia, ela também parte muito da gente... Algo que a gente prega aqui na Next, que é tipo profissionalizar o mercado, sabe? Não deixar que... Elevar o nível, né? Elevar o nível. Acho que, eu costumo dizer, puxar a régua para cima. Acho que todo mundo tem que fazer isso em todas as funções, em todas as ações da música eletrônica. Aquele cliente é assim, tá tudo bem? Não, sabe? Acho que todo mundo deve jogar a régua para cima. Eu vou dar uma fé aqui para esse artista aqui que é meu brother, o trabalho dele não tá tão bom, mas eu vou... Não, cara, eu acho que não é assim que a gente tem que agir. Eu vou aceitar o que o cliente deixa o rider pela metade, não vou aceitar. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que elevar o nível, tem que jogar a régua para cima. E o cliente também é muito bom quando encontra managers assim, que bate de frente e eleva o nível dele também. Exato. Sabe? Porque na próxima ele aprende e ele fica pronto. A gente até pode dar uma credibilidade em uma determinada situação. Tá difícil de venda. A gente acaba que relevando e tal. Às vezes pode ser verdade, às vezes pode não ser. Ok, a gente releva. Mas que ele possa entender que aquele artista, da próxima vez que ele contratar, ele vai ter um manager que ele já usou de uma desculpa, né? Pode ser uma desculpa. Criou um crédito, o manager tem um crédito agora para aplicar a próxima exigência, entendeu? Eu até fiz um post no meu Twitter, me sigam lá, por favor, sobre isso, sabe? Não dá apoio para aquilo que não está pronto e não está no momento certo. Porque às vezes tu pode estar passando um falso sentimento de tipo, cheguei lá, o cara vai se sentir, poxa, já faço parte desse grupo, mas cara, às vezes não está pronto, mano, não é o teu momento. Então é melhor que você tenha uma negativa e se prepare, rale, sabe? E para que você alcance aquele nível. Eu acho que essa é uma das coisas que todo mercado deveria fazer. Feedback negativo também é bem-vindo. Exato. E tipo, eu acho que quando o cara ele vê que ele não está se encaixando, ele vai, a gente costuma dizer, vai se coçar mais, ele vai trabalhar mais. Tá ok? Preciso do banheiro. Foi no quarto. Nossa, velho. Vamos só fazer um encerramento, daí fechou. Vai dar corte pra caralho. Ficou meio sem nexo, mas vai dar muito corte. Vai ter conteúdo pro Instagram um mês. Foi massa, né? Foi, acho que tá legal. Depois a gente vê, tipo, acho que talvez algumas falas, porque eu acontecia isso contigo, ele me envia um insight, aí tu falava uma coisa, eu voltava porque eu não queria perder aquilo. Mas é isso, o lance é eu dar o corte, nem que a gente talvez nem use o podcast mais. Volta Vamos pra posição finalizar? que tu tá. Finaliza a tua ideia aí. É isso, eu acho que a gente precisa puxar a régua para cima em todos os âmbitos, artistas, todos os profissionais envolvidos, a gente deve ter um nível de exigência sempre para cima, sabe? Na ação anterior foi assim, agora vai ser assim, sabe? Sempre todo mundo se elevando. Eu acho que esse pensamento de se ajudar, ele não é benéfico. Se ajudar, sim, quando for necessário, quando for compreensível, ok, também não estou pregando aqui que é para ser um ingrato, né? Mas não abraçar tanto essa ideia de que
o mais ou menos é o certo. Não, tipo, o que é correto e o que for justo para aquela situação é o que você tem que exigir. Eu acho que esse é o pensamento. Esse é o pensamento, cara. E é isso, eu acho que pra hoje tá ok. Finalizamos. Nossa, tô cansado, hein, mano? Também. Tá cansado? Então acho que por hoje tá ok. A gente vai vir com mais conteúdos também. A gente não tem um estúdio. Estamos gravando aqui no escritório, na mesa da... No escritório, eu acho que é um momento legal, um momento de... Não é de descontração, né? Mas de parar, de fazer o que a gente faz todos os dias e colocar alguma coisa nova na mesa e debater, expor as ideias. Eu acho que isso é o fator chave. Chegou o momento da gente colocar o que a gente aprendeu. Eu tenho 7 anos de carreira, quase 10. Tu começou em 2019, de fato mesmo foi recente, né, por causa da pandemia, mas que tu já viveu bastante coisa, eu já vivi bastante coisa e acredito que chegou o momento. A gente não vai querer vender ideias, não vai querer dizer caminhos de sucesso, a gente não vai querer dizer que aonde está o pote do tesouro, mas... A gente vai falar, tipo, conosco foi assim, foi isso que a gente pensa. Exatamente. É isso que a gente acredita. É isso que a gente tem como primordial, até no nosso trabalho também no dia a dia. Né? Fechou? Finalizamos, a gente vai retornar, vai continuar o podcast, buscando trazer alguns convidados. Não vamos ter uma periodicidade tão grande, porque a gente vai procurar ser sempre pontuais e trazer conteúdos enriquecedores. Eu acho que essa é a grande chave, o objetivo. A estética do negócio vai ser isso aqui, escritório, trazer um pouco mais do ambiente. Sexta-feira a gente fez a reunião, na própria sexta-feira a gente fechou o acordo com o Lucas. Na segunda-feira a gente finalizou, vimos como é que seria. E terça-feira estamos aqui. Isso é ser manager, sabe? Botar a parada em prática. Bora, fechou, é isso. Fechou?